Zona de conforto. O desafio de buscar algo novo. E aí vem a pergunta: por que sempre buscamos pelo que já conhecemos? Essa aula de agora vai ser super rápida e com algumas dicas. É super importante que você faça coisas novas na vida de vocês, mas que esse algo novo seja algo que surge da alma e não algo novo de forma memética. Então, por exemplo, para que você restabeleça a tua capacidade criativa, é importante que você entenda que a tua capacidade criativa, ela nasce do teu corpo. Tem uma palavra que na ontopsicologia nós estudamos muito, que é sobre o critério organísmico. E critério organísmico é toda a tua biologia, como o teu corpo funciona aqui nesse planeta, nesse cosmos, nessa dimensão, mais a tua psique, mais a tua alma, né? Que inclui a tua atividade psíquica. Tudo isso é organísmico. E desse corpo, desse organísmico, desse movimento pleno, surgem a tua criatividade. E a tua criatividade, a flexibilidade com que você coloca para experimentar certas coisas na sua vida, é super importante porque ela abre outras dimensões também, outras possibilidades de inovação. Hoje em dia nós falamos muito sobre tecnologia e inovação, correto? E se você estudou tecnologia e inovação, você já descobriu que se você mexe em inteligência artificial, em chat GPT, você entendeu que um bom prompt depende muito do quanto você consegue dizer para a IA de fato aquilo que você quer. E você já deve ter entendido que jamais uma IA vai ter o processo criativo de tudo aquilo que foi novidade no mundo, porque a criatividade nasce de um corpo que é biológico, que é orgânico, que é vivo e que tem esse somatório psíquico. E uma IA é um robô. Então um robô vai conseguir entregar para você um X% de organização, de criatividade, mas a verdadeira criatividade vai nascer de você. Então, por que a gente tem essa zona de conforto? Por que será que a gente sente como um desafio fazer algo novo? Desafio eu pedir uma pizza de um sabor novo. Desafio eu experimentar, mudar a forma como eu me visto. É desafiador eu mudar o meu círculo de amigos. É desafiador eu cortar o meu cabelo. É desafiador eu entender o mundo de forma diferente. Existe um livro extremamente importante que você precisa ler. O nome desse livro é Mais Esperto que o Diabo. E você vai entrar ali numa dinâmica muito linda em que o autor, o protagonista do filme, entra num diálogo com o diabo. E nesse diálogo, o diabo fala muito sobre o ritmo hipnótico. E o ritmo hipnótico é um ritmo que o ser humano entra e que não tem criatividade, não tem novidade. E a dica é muito simples. Por exemplo, se você dissesse para mim, Jaque, eu tenho uma dificuldade muito gigante de cuidar de plantas, eu diria, pois então, se desafie, compre plantas, cuide de plantas na tua casa, se dê esse trabalho, porque uma pessoa, quanto melhor sabe cuidar de uma planta, mais sabe o seu próprio ponto, mais sabe se reorganizar dentro. Uma pessoa que não consegue cuidar das plantas já vive uma forma dissociada e vive então num padrão, numa zona de conforto, e ela vai ter dificuldade de cuidar dela. E aqui não importa se você diz assim, já que eu tenho uma vida muito corrida, eu também tenho. Eu também tenho, e tenho um jardim maravilhoso aqui na minha frente, porque mesmo com uma vida corrida, eu me coloquei nesse desafio há mais de 4 anos, muito mais de 4 anos. Fazem 12 anos que eu identifiquei que eu não sabia cuidar de plantas, porque eu tentei cuidar de violetas e essas violetas morriam. Porque eu era uma menina há 12 anos atrás que vivia um ambiente muito tóxico, porque aprendi a conviver num ambiente tóxico. Hoje eu consigo cuidar de violeta, de orquídeas, de plantas que são difíceis.
Alecrim, por exemplo, é uma planta que é muito difícil tu conseguir fazer pegar um alecrim. O alecrim precisa de uma energia muito específica. Então, a dica que eu dou pra você é: coma comidas diferentes, se permita usar cores diferentes, se permita ir em restaurantes diferentes, vá relativizando, vá quebrando essas zonas de conforto. Eu vou contar pra vocês uma vez um quebra de zona de conforto que eu tive. Eu não gosto muito de festas, e aí tinha uma confraternização com as 2 turmas do meu MBA. Eram 3 turmas, na verdade. E eu fui aquele dia com um alvo específico. Me diverti muito, né? Me divertir muito naquela noite e cumprimentar todas as pessoas. Até mesmo aquelas que eu sentia que eram super arrogantes, superiores e que me rejeitariam de primeira. E foi belíssimo o tanto que eu tive que me desafiar dentro de mim para poder cumprimentar certas pessoas, porque foi muito desafiador. Nessa janta tinham inúmeros tipos de pessoas. E eu saí muito feliz, muito plena, realizei a minha tarefa com plenitude e venci no final e pude entender que aquela minha zona de conforto ali não fazia mais sentido pra mim, ok? Você vai conseguir com essa aula identificar muitas zonas de conforto. Zona de conforto com a tua alimentação, zona de conforto com a atividade física, zona de conforto com amigos, zona de conforto com os tipos de livro que você lê. Ó, esse livro aqui é espetacular, gente. Espetacular. Olha, por exemplo, essa passagem que o Xenofonte fala. Deixa eu ver. Nossa, olha só, olha que forte isso. Se os nossos inimigos fugiram porque são inferiores a nós, talvez seja seguro persegui-los. Agora, reflitam sobre a pequena fração deles contra a qual nós todos lutamos quando fomos vencedores, enquanto o resto permaneceu sem lutar. Se não os obrigarmos a nos enfrentar, eles partirão sem saber muito sobre nós e sobre si mesmos, graças à sua estupidez e frouxidão. Caso, porém, eles percebam que, ao fugir, não se colocam em menor risco do que se permanecerem, estejam atentos para não forçá-los a se tornar valentes, mesmo contra a sua vontade. Tenha certeza de que você não deseja tornar suas mulheres e filhos mais do que eles próprios desejam salvá-los. Lembrem-se de que até os javalis fogem com seus filhotes, sempre que são descobertos, não importa quantos eles sejam. Toda vez que alguém tenta caçar um dos seus filhotes, a mãe não escapa, mesmo que esteja sozinha, mas se lança contra aquele que estiver tentando capturá-lo. E agora, como se fecharam no seu entrincheiramento? Permitiram-nos controlar a situação de modo a lutarmos contra o número de homens que desejávamos. Mas, se avançarmos contra eles no campo aberto e eles aprenderem a resistir em grupos distintos, alguns de frente, outros nos flancos e outros por trás, tenha cuidado para que cada um de nós não venha a precisar de muitas mãos e muitos olhos. Aqui, gente, nós estamos de olho. Daí ele diz assim, além disso, eu não gostaria disso agora, tá? Aqui nós estamos vendo um processo muito profundo de convite a olharmos para a vida fora dessas zonas de conforto, da nossa cultura, daquilo que nos foi imposto sobre o certo e errado,
daquilo que realmente é verdadeiro para nós. Só nesse textinho aqui desse livro, a gente já consegue entender muitas coisas sobre a vida. E saia da zona de conforto. Aventure-se. Se jogue no mundo da vida, porque o mundo da vida é repleto de realizações, é repleto de desafios. Você não precisa ficar na zona de conforto para ficar seguro. É possível muito mais. Caso você queira, caso você não queira, é possível que você seja feliz mantendo a zona de conforto. Eu vejo hoje as pessoas criando uma felicidade em momentos em que eu, olhando para aquelas situações, jamais teria plenitude de felicidade. Mas a pessoa acredita tanto naquilo, o ser humano é tão poderoso que eu acredito que a pessoa pode confiar e acreditar naquilo, contanto que ela não acabe no fim da vida criando uma espécie de Alzheimer ou problema de memória, porque ela não consegue mais enxergar para a realidade dela, né? Então eu acredito, na verdade, que é verdadeiro para mim é quebrar as zonas de conforto. Quebrem suas zonas de conforto, elas não servem para você para muita coisa, ok? Obrigada e até a próxima.